Muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter um convidado muito especial. Vamos tratar de filmes, vamos tratar de literatura, vamos tratar de teoria da pena e vários outros assuntos, porque o nosso convidado hoje é um cara que discorre sobre tudo que se perguntar para ele. É verdade, eu conheço há bastante tempo, é um xodó meu. Fábio André Guarani vem aqui para conversar com a gente sobre funções da pena e, claro, sobre várias outras coisas, como, por exemplo, a infância dele no Rio Grande do Sul e como que isso se refletiu na paixão que ele tem hoje por vinho. Venham conosco, prepara sua taça e um brinde. Muito bem-vindos a mais um Direito Criminal ao Vinho. Hoje temos aqui uma pessoa que é muitíssimo especial para mim, é na verdade não só um amigo, não só uma inspiração profissional, mas é também aí meu grande anjo da guarda profissional, Fábio Guarani. Fábio, eu gostaria que você, de frente com o Marion, de frente com o Michel, se apresentasse. Quem é Fábio Guarani em 3 palavras? Depois que me apresentou como teu anjo da guarda, eu prefiro ficar com a tua apresentação. A minha é verdadeira, totalmente verdadeira. É muito difícil fazer uma apresentação da gente mesmo, porque a gente tem que se transformar num personagem da gente, né? Um personagem de si mesmo, né? Primeiro ponto. Segundo ponto é que tu muda todo dia, né? Eu, de fato, quando a gente olha para a vida da gente para trás, fomos muito diferentes, né? Mas eu sou um homem na meia idade, entendeu? Eu sou um homem que fez muitas coisas que quis fazer e tem um grande ponto de interrogação para frente, quer dizer, o que precisa, para onde se vai, talvez chame isso de crise da meia idade. De uma maneira Fábio muito... fugiu de se apresentar em 3 palavras, mas eu vou escolher 3 palavras para ele. A primeira palavra que eu definiria o Fábio é um cara especial, ele é um cara genial, ele é um cara generoso. E essas, para mim, são 3 palavras que definem você, e você sabe disso. Michel. Marion pegou bebendo aqui. Fábio. Essa vingança da boca cheia, né? Fábio, me conta uma coisa pra nós. Qual é a tua formação? Onde você se formou? Como foi essa escolha pro Ministério Público? Quando que você começou a gostar do direito penal dentro dessa formação? Na verdade, acho que é legal falar um pouquinho de uma coisa que é anterior à profissional. Quer dizer, eu vim para Curitiba com 10 anos, com 9 anos e meio de idade, né? E era ali criança, né? E no momento eu disse, sim, tu tem que ser recebido num novo lugar, etc. Isso marca a vida das pessoas. Então, talvez eu tenha a impressão que, por exemplo, a comunicação e ela se forjar, né? De repente a gente ser professor, isso talvez venha daí, de uma necessidade de tu ter que te comunicar mesmo, ter uma abertura em relação às pessoas para que elas te recebam, te compreendam. Isso faz parte da minha formação. Vim de Porto Alegre para cá em 79, né? Enfim, aqui eu fiz colégio Medianeira, né? Depois eu fiz o Dom Bosco, depois eu fiz faculdade de Direito de Curitiba e ao mesmo tempo fazia administração de empresa. Eu queria ser um advogado tributarista. Olha só. Essa é a minha ideia, tu viu o Smith, né? Uhum. Eu queria ser o Smith, né? Quer dizer, um advogado tributarista. E entrei com esse plano, tanto que na verdade a faculdade de administração era para apoiar isso, era um advogado empresarial e tal. Mas assim, no segundo período da faculdade, eu me deparei com o direito penal, com um professor genial, ministro do STJ, que é o ministro Félix Fischer, foi meu padrinho, foi meu formador, fui monitor dele na faculdade. Chegou no 3º ano da faculdade e eu pensava, por que eu estou fazendo curso de administração de empresas? E eu acabei porque eu normalmente acabo o que eu começo, tá? Então eu acabei por isso. Hoje me é muito útil, porque a gente trabalha no penal econômico, mas eu não sabia. Na verdade tem um livro do Leonardo Melodinov chamado Andar do Bêbado, né? Que trata de quanto é acaso na tua vida, quer dizer, as coisas acontecem e daqui a pouco tu usou um instrumento que se parou na tua frente, mas que na verdade não sabia por que tu iria usar, né? Eu comecei a dar aula porque quando eu me separei eu precisava complementar meu salário com aula, né? Tinha que pagar pensão, por isso eu comecei a dar aula, tu vê? E depois descobri que a aula é um universo de fascínio, é um universo fascinante. Então são coisas que vão acontecendo na tua vida, não tem uma programação. A gente acha que a gente é dono da rédea, né? A gente não é dono da rédea. E a graça está justamente aí. A graça está justamente aí, para muitos, eventualmente, o susto. Mas o conceito de risco é legal, porque risco e oportunidade são duas faces distintas da mesma moeda, né? O risco é a oportunidade, vice-versa. E nessa época você já era promotor? Quando você se separou, começou a dar aula? Ou... Já, eu entrei no Ministério Público em 94, me formei em 92, na época não precisava de 2 anos, de 3 anos de formado. Você tinha quantos anos quando eu... Eu entrei muito cedo no Ministério Público, eu entrei no Ministério Público de 23 anos. Cedo demais, assim. E foi pro interior?
para o interior, eu trabalhava, eu era funcionário da Justiça do Trabalho, de carreira, né? Pô, ganhava, é até interessante a história, porque eu queria ser promotor. Esse meu professor, o Fischer, ele era do MP, ele entrou no STJ pelo 5º, na vaga do Ministério Público do Assis Toledo, Sim. que por sua vez era procurador da República e depois foi a vaga do STJ, né? O Fischer entrou na vaga dele quando ele se aposentou na compulsória, em 96, 97. E o Fischer era procurador de justiça aqui no Paraná, e nosso professor lá. Dali veio a ideia de ser promotor, porque na minha família não tinha até então ninguém da área do direito. Ninguém. Inclusive eu tinha, o meu avô, por exemplo, ele era reticente, ele dizia, não vá para essa área é uma área... Ele não gostava da área do direito, sabe? Tinha certas experiências ruins pessoais, né? E Fábio, você nunca chegou a advogar. Um desejo Não. que eu sempre imaginei, Fábio Guarani, advogado, criminalista, como será que seria? Você já se imaginou na defesa? Você um dia, como que você... Eu não teria grande dificuldade num aspecto. Eu tenho a impressão que é clara, a frase que é comum, mas todo mundo, na verdade, tem espaços de defesa. A defesa, ela tanto pela ideia de que, na verdade, existem versões, ou olhares, ou ângulos relacionados aos fatos, como, de outro lado, do ponto de vista técnico, existem, de fato, dificuldades do aparelho de justiça de trabalhar com determinadas categorias dogmáticas, que muitas vezes são categorias que são trabalhadas contra o réu indevidamente. Ou seja, na verdade, eu não sou um sujeito assim que teria grande dificuldade de fazer esse transporte a rigor. Tá? Agora, o que me encanta no Ministério Público, tanto quanto a magistratura, é o fato de que eu tenho sempre um compromisso com com a minha consciência. Isso é uma coisa riquíssima para mim dentro da magistratura. Eu não tenho em nenhum momento que negociar com aquilo que eu considero adequado, ou verdadeiro ou correto. E uma coisa que de fato me parece que é o que é mais lindo nas magistraturas é isso. Na questão do Ministério Público é interessante justamente isso, porque você pode, claro, pedir a condenação, buscar uma condenação ou pedir a absolvição. Hoje, no lugar em que você está no Ministério Público, é usual, é comum que, por exemplo, você atue às vezes pedindo uma absolvição, veja que aquilo não é caso de... Eventualmente, tá? Mas são casos raros porque o lugar onde eu trabalho no Ministério Público hoje ele é o final da linha do processo. Então, na verdade, eu trabalho em 2º grau fazendo recurso para Brasília, para o STJ e para o Supremo. Né? Então, esses processos são processos sim, que já houve a sentença de 1º grau, já houve um recurso, já houve um acórdão no Tribunal de Justiça, eu tomo ciência, junto com um grupo de colegas, de todas as decisões criminais do Estado do Paraná. Né? E, evidentemente, quando a defesa moveu uma apelação, é natural que tenha ali, então, um sujeito que está encarregado de fazer esse trabalho. Então, naturalmente, tu trata de um lado. De outro lado, como o STJ, sobretudo, que é o tribunal para onde a gente recorre, ele trata de uniformizar a jurisprudência, o nosso problema ali não é resolver eventual injustiça de caso concreto, seja ela relativa ao réu, seja ela até relativa ao interesse da sociedade. O nosso interesse ali é firmar teses. E aí tu trabalha na perspectiva da instituição do Ministério Público, né? O que não quer dizer que pontualmente situações ali que são situações aberrantes, tu não trabalha em relação ao horizonte da defesa, mas insisto que tem ali sempre um advogado pronto ali que já moveu uma apelação, que está tomando ciência, então tem alguém fazendo o trabalho ali. E aproveitando já essa tua deixa, acho que é uma curiosidade, qual a tua opinião sobre o trânsito em julgado em segunda instância? A minha opinião ela é muito similar à do Luiz Roberto Barroso. A ideia de que, na verdade, eu não posso tratar a presunção de inocência minha, tua e dela com a mesma carga que tem um sujeito que já foi investigado, processado, condenado em 1º grau, recorreu, foi confirmada nos fatos a condenação. E, literalmente, a situação me lembra um pouco a frase do Paulo Grossi. Tem um livro chamado Prima Lezione de Diritto, que é a primeira lição de direito, traduzido aqui no Brasil, pelo Ricardo Marcelo, professor da Federal, que foi reitor da universidade. Ele tem uma frase fantástica, ele diz assim, e é a primeira lição de direito, diz assim, as pessoas têm os seus direitos à medida em que elas cumprem os seus deveres. E o avesso também, elas vão perdendo os seus direitos à medida em que elas os cumprem ou não observam os seus deveres. Nessa perspectiva, eu posso trabalhar de uma maneira bastante correta com a ideia de que eu tenho uma espécie de enfraquecimento de determinados direitos e garantias, como é no caso a presunção de inocência, ela não é um direito, ela é uma garantia, tá? Coisa que na verdade não é propriamente novidade. A gente enfraquece, por exemplo, a garantia da presunção de inocência em prisões cautelares. De outro lado, o trânsito em julgado absoluto para a defesa do direito nunca se dá, pois a revisão pro réu ela faz com que não haja coisa soberanamente julgada em relação à defesa, né? Enfim,
o Supremo que faz é emprestar para o signo, coisa julgada, um novo significado. Me parece que na perspectiva de que os direitos e as garantias elas não são absolutas e que elas literalmente vão sendo desbastadas à medida em que a coisa anda, não me parece propriamente fora de propósito isso aí. Mas a forma, julgamento e não uma alteração legislativa da Constituição, você Seria acha? preferível uma alteração legislativa. Agora, essa alteração legislativa ela seria um contorno em relação ao artigo 5º eventualmente, porque o artigo 5º ele é cláusula pétrea, né? Sim. Então eu teria que fazer contornos. A velha proposta, por exemplo, do Peluso, da Constituição dos recursos especiais e extraordinários como ações autônomas, seria uma maneira de fazer essa modificação, mas quase numa perspectiva de um drible. Agora, uma coisa é correta. Efetivamente, esse progredir do processo, ele naturalmente enfraquece uma posição de presunção de inocência. Eu insisto nisso. Eu não posso considerar que um sujeito condenado em segundo grau tenha a mesma presunção de inocência que nós três aqui. Isso aí é uma coisa evidente. E Fabinho, você está falando sobre execução da pena, mas na verdade o nosso convite para o Fábio aqui foi para falar de um tema próximo, que é sobre função da pena. O Fábio até trouxe um livro, que é o Laranja Mecânica, que é um filme, se eventualmente você que está nos assistindo ainda não assistiu ou não leu, não pode deixar de fazer isso, porque é sensacional para pensar tanto em termos filosóficos, quanto também em termos de próprio direito penal. O Fábio vai contar um pouco pra gente da história desse livro, desse filme, tenta dar uma resumida aí pro pessoal que não assistiu ainda conseguir acompanhar a nossa discussão depois sobre função. É uma história, não dá para contar o fim do filme? Spoiler. Na verdade, eu acho que pode aqui é necessário contar o fim do filme, porque eu tenho a impressão que para o pessoal do direito, sobretudo, quem já viu o filme revê o filme e o vê com lentes de teoria da pena. Essa que é a coisa mais importante, me parece, se fazer em relação a esse filme, porque esse filme é uma grande aula de teoria da pena, né? Sobretudo num ponto específico em que há um diálogo de um padre com um médico acerca do tratamento imposto ao protagonista da história, o personagem principal, que é o Alex, né? Qual que é a história? A história é uma história, na verdade, até de certa maneira prosaica. Então é um grupo de delinquência juvenil, né? Mas assim de ultraviolência, que vive num universo assim de valores absolutamente distorcido, de ultraviolência, tem prazer na ultraviolência, né? Que estupram, que matam eventualmente, que roubam, mas fazem aquilo muito mais por uma delícia, por um prazer, por um deliciar-se, né? Porque a perversidade existe, e não tenho dúvida disso aí, ela existe. E o que acontece é que ali eu tenho um sujeito perverso, e o filme ele é fantástico nas tintas dele, pesadas, coloridíssimas no sentido de desenhar a perversão, quase a fazer o espectador ter raiva do protagonista, né? E nesse sentido ele parece retratar o olhar do livro, porque o livro é de 62 e o filme é de 71. O filme é do Stanley Kubrick. O livro é de 62, de um sujeito cuja mulher também foi atacada por um grupo. Era um grupo de marines americanos, em 44. E esse livro foi um livro quase com uma espécie de jogar para fora e para o papel um universo sensorial todo de dor, de sofrimento do autor e por ele e pela sua esposa. Os dois foram vítimas de um episódio. É interessante isso aí. É fantástico. Enfim, o sujeito purga e eventualmente no final até perdoa a natureza perversa humana no livro. O filme não é tanto assim. O filme não tem uma adaptação perfeita. Mas enfim, um grupo de delinquência juvenil que dali a pouco acaba sendo surpreendido pela polícia. O personagem principal, o Alex, é preso. E aí ele é condenado a uma pena pesadíssima por um homicídio, por uma série de outros crimes. Terá que cumprir anos de pena. Até que a estrutura carcerária diz para ele assim: olha, temos um tratamento inovador, o método Ludovico. Né? A gente te colocará em semanas na rua, em 2 semanas, em 3 semanas te colocaremos na rua, se tu te submeteres a esse método. O sujeito pensa: poxa, eu tenho lá 15 anos para cumprir contra 2 semanas, já fui. Nem sabia o que vinha. Nem sabia o que vinha. Qual é que era o método? O método era através de um fármaco, de um químico, de um produto químico inoculado, por injeção todo dia nele. Se colocava a injeção e quando começavam os efeitos muito ruins da injeção, um embrulho de estômago, um enjoo, uma náusea insuportável, ele era colocado para assistir cenas de violência, de estupros, de homicídios. E aí a mais famosa cena do filme, ela tem ganchos, né, em que se seguram os olhos do Alex. Não deixa ele não olhar. Que não deixa ele não olhar. O Malcolm McDowell era o ator.
ele é obrigado a olhar as cenas enquanto tem aquela lancinante ânsia, aquela lancinante uma experiência ruim derivada do fármaco, sabe? O que vai acontecer? Todo o tempo que ele tem esse mal-estar, ele vê as cenas de violência, e isso por dias, até que se monta nele o método pavloviano, né? Um reflexo condicionado à la Pavlov, em que toda vez que há a cena de violência na frente dele, ou ele imagina uma cena de violência, a náusea se ocupa do corpo dele. O Pavlov é um cientista que no século XX, a primeira metade do século XX, faz uma experiência com ratos. Então, cada vez que os ratos são alimentados, ele toca um sininho, cada vez que eles são alimentados, toca um sininho, assim repete várias vezes, até que quando ele toca o sininho, o rato tem fome. O estômago, ele libera os sucos gástricos, que são aqueles que produzem a sensação de fome. Então, esse reflexo condicionado é instaurado no Alex, e de fato, cada vez que ele vê uma cena de violência, ou que ele imagina ou pensa em cometer uma violência, ele tem um embrulho tamanho que ele se Desestimula. Mas não é nem um desestímulo, ele se contorce no chão. Entende? Então, esse é o método instilado nele. E é um método de grande sucesso na perspectiva de prevenção especial, porque literalmente neutraliza, usando uma expressão do von Lisch, torna o Alex inócuo para a prática de novos crimes. Agora, dentro de um modelo de atuação estatal perverso também. Por quê? Porque elimina toda a própria personalidade do Alex. Ele passa a ser literalmente um outro ser humano, porque ele literalmente tem um universo mental bloqueado. Né? Alguém vai dizer, mas é admissível que as pessoas sejam perversas? A Anabela Miranda Rodrigues, num livro chamado Um Novo Olhar sobre a Questão Penitenciária, que não é novo, ele é do ano 2000, ela diz assim, numa sociedade democrática as pessoas têm direito de serem perversas, agora elas respondem pelo que elas fazem. Agora o que elas são só se altera se elas quiserem. E o Alex não teve como querer propriamente, porque não havia ali um método informado, ele não sabia no que consistia o método. Né? É muito interessante, inclusive, a história da filmagem, porque o sujeito teve que ficar com aqueles ganchos e ele tinha o risco, inclusive, de ficar cego pela secura. E sabe que o sujeito que aparece no filme pingando colírio nos olhos dele todo o tempo é mesmo um médico. Eu não sabia disso. É mesmo um médico, tá? Para verificar se estava tudo ok. Não, mais do que isso. Ele literalmente estava hidratando os olhos do ator, porque o ator realmente corria riscos ali para a sua saúde. Tanto que o ator chega num dado momento que ele pede para parar de gravar, porque o Kubrick era um perfeccionista, ele gravava 15 horas, 18 horas, ele levava todo o grupo à exaustão. E ele diz, pelo amor de Deus, eu não quero mais gravar essa cena hoje porque é insuportável. Parece que o Kubrick fez realmente o sujeito experimentar as piores sensações. Interessante. É. Mas isso hoje no Brasil, obviamente, seria impossível, seria inaplicável por conta dessa interferência do Estado na vida do sujeito e no jeito do sujeito. E não é que tem um projeto? É mesmo? No campo da castração química. Ah, sim, de estupro, né? Existe um projeto no Congresso que sugere a possibilidade do juiz substituir mano militare. Esses são os termos do projeto. Substituir a pena por uma castração química forçada, alterando a personalidade de alguém na marra. Justamente o que a Anabela Miranda coloca é: prevenção especial hoje é possível? Mas sob um novo olhar. Que olhar? De que a alteração da personalidade de alguém pode se dar desde que alguém queira. Alguém vai dizer assim, tá, senhor, mas vem cá. Daí o sujeito, então, se ele não quer, ele não precisa cumprir pena? Não. É que daí as finalidades da pena não serão preventivas especiais. Só com a concordância dele pode se alterar eventualmente um quadro de personalidade, com uma estrutura de Estado. Assim como alguém aqui em ambiente livre pode evidentemente consultar um psicólogo, fazer umas sessões de psiquiatria e assistentes sociais, etc. O Estado também conta com essa estrutura. Então se o sujeito quer, bem, se pode fazer um trabalho. Se não, a pena tem funções de mera prevenção geral. Sabe que esses dias eu estava lendo uma entrevista, eu estava lembrando enquanto você estava falando, até para ouvir o que você pensa a respeito. Um professor de Harvard, ele escreveu, não de direito, ele é sociólogo, ele escreveu defendendo a pena de chibatada. E ele diz o seguinte, claro, com alguns requisitos, e ele tenta racionalizar toda essa questão dizendo, primeiro, a pena privativa de liberdade é uma crueldade não tão distinta de uma pena de chibatada, da forma que se tem hoje em alguns países, como no próprio Brasil, por exemplo, que também acaba atingindo o corpo do sujeito diretamente, assim por diante. Segundo, tem que ter o consentimento do sujeito. Ele pode trocar. E ele tenta fazer uma racionalização, inclusive a ponto de, por exemplo, você pode trocar, por exemplo, 1 ano de pena
por 5 chibatadas. O teu limite de troca é a cada, enfim, você pode trocar no máximo 15 chibatadas, que é o que teu corpo aguenta. Então, mais do que isso nunca vai poder ser... Ele tenta racionalizar isso e defende dizendo ao final que essa seria uma pena mais honesta e mais barata e que, portanto, há toda uma questão moralista nisso, mas que ele vê isso com bons olhos. Como é que você vê isso? É extremamente curioso, né, que alguém a essa altura trabalhe com a possibilidade de penas corporais, né? Da coisa que isso violaria o princípio da humanidade das penas, que é o princípio constitucional de que não pode sofrer nem gravames cruéis, infamantes e degradantes. Mas mais do que isso, do ponto de vista das lentes do Estado, a ideia de prevenção especial negativa não se dá, porque ele não sai do convívio social, e a ideia da pena passa por uma retirada do sujeito, ainda que por um período do convívio social. Não haveria isso, embora possa haver prevenção geral nessa perspectiva. E retribuição. E retribuição, sem dúvida. E parece que a perspectiva está muito acoplada à ideia de castigo mesmo, de retributivismo. Hoje tem um neo-retribucionismo todo fundado na ideia do free rider, né? Na verdade, eu sempre tenho a sensação de que tudo que se fez no século XX são roupas novas para teorias velhas. E não só eu, todo mundo que trabalha com teoria da pena sabe que as teorias da pena clássicas são do século XIX. Né? Retributivismo, prevenção geral, prevenção especial, geral positivo e negativo, especial positivo e negativo. Talvez a prevenção geral positiva seja talvez o grande contributo da segunda metade do século XX. Mas, no mais, é roupa nova para teoria velha. A ideia do free rider é alguém que é como um caroneiro, um sujeito que toma o transporte coletivo sem pagar, né? A ideia é mais ou menos essa, quer dizer, ele se concede uma liberdade que os outros no tecido social não se concedem, ao contrário, se sacrificam ainda que um pouquinho, pagando, custeando um pouquinho da estrutura, mas esse é um pequeno sacrifício a que todos aderem, e ele se dá um campo de liberdade que os outros não se dão, não se dá a um sacrifício que os outros se dão, e a partir daí tem oportunidades que o tecido social não dá para mais ninguém. Então, dentro desse contexto, a preservação do tecido social num olhar retributivista e restaurador, ele trabalha, na verdade, com uma retribuição. Garantia de condições mesmo. Isso, Pavlik, por exemplo, é um autor nessa perspectiva, né? A discussão que se coloca em relação a essa teoria da pena é que não se discute o objeto dessa autoconcessão de liberdade, e sim que eu me concedo liberdade. Se eu me concedo liberdade para dar um soco ou para dar um tiro, o ponto é que eu me concedi liberdade. Nessa perspectiva, parece que a pena teria que ser igual para todo mundo. Essa que é a crítica que se faz. Sim. Muito embora me pareça que invadir o campo de organização de alguém matando é mais severo que invadir o campo de organização de alguém lesionando, então uma contracrítica, salvando a teoria, teria esse olhar. Agora, num ponto a gente deve valorizar o retributivismo ou o neo-retribucionismo. É a preservação do homem enquanto instância de liberdade. E esse é o ponto do filme. E é o que garante uma proporcionalidade também, me parece. Porque só a prevenção, que é um olhar para o futuro, claro, você não garante uma proporcionalidade, né? Você pode, por exemplo, punir alguém que é muito desajustado socialmente aos olhos do Estado com uma pena muito maior do que alguém, por exemplo, que cometeu um crime muito mais grave, mas é alguém ajustado. Por exemplo, em termos de corrupção, a gente tem justamente isso, pessoas essencialmente ajustadas socialmente. E no mundo muito utilitarista e que mede as coisas literalmente de uma maneira quase matemática, parece esse chamado ético parece ser alguma coisa até meio desatualizado, uma coisa meio desatualizada, sabe? Mas a ideia de preservação de alguém enquanto instância de vontade, que é uma ideia kantiana. No Kant tem uma passagem curiosa, que o Kant diz assim, ó, o Estado quando te pune, te premia. Alguém vai dizer assim, nenhum preso vai concordar com isso, mas a ideia kantiana qual é? Te trato com um status dignitatis tal, eu, Estado, que reconheço em ti alguém livre. E tão livre que erraste quando podias acertar. Nisso há uma espécie de olhar elevado sobre ti. O mundo de hoje é um mundo que desconhece ou se desapega desse olhar em todo, mas esse olhar todo é o central na discussão que eu mencionei há pouquinho do padre com o médico. Porque o padre, quando o personagem do A Laranja Mecânica é colocado num palco cênico, diante de uma enorme plateia, para o Estado mostrar o grande sucesso do método Ludovico, que era o Pavlov, instaurado naquele delinquente perigoso, né? E querendo receber a palma, porque se coloca, tem uma cena absurda, se coloca então a mulher nua para que ele tenha o desejo da tomada violenta dela, do estupro. E ele realmente se alucina, se encanta e deseja aquela mulher, mas logo vem a náusea e ele se larga no chão. Aí ela pisa em cima dele. Aí todos batem palma
E o padre levanta horrorizado e diz assim, vem cá, vocês transformaram isso no quê? Porque um homem ele não é mais. Me lembrou um título de um livro que é Isto um Homem? É um livro do Primo Levi, que é um outro escritor italiano interessante, que é um sobrevivente de campo de concentração. Sobreviveu porque era químico. E como químico era útil para a indústria de guerra nazista, e ele sobreviveu, né? O livro famosíssimo dele, retratando desde a prisão em Roma, mandado por trem para o campo de concentração, se chama É Isto um Homem? Porque literalmente o que eu tenho num campo de concentração é alguém que perdeu a sua humanidade. Essenciais, né? Claro. Sim. E Fábio, assim, na faculdade, já no meu tempo, não vou dizer quando, o Fábio já era referência por usar muito o Zaffaroni. E nesse contexto da discussão da teoria da pena, entra a questão da teoria gnóstica. Neognóstico. E aí, como você interpreta essa teoria? Seria aplicável dentro desse nosso contexto atual, dentro de outras teorias? Veja, o agnosticismo do Zaffaroni ele foi se radicalizando. Se a gente vai, para mim, há uma grande obra do Zaffaroni hoje pouco lembrada, porque o mundo nosso é um mundo sem memória. O Zaffaroni ele tem uma sequência de livros, são 5 volumes, que é o Tratado de Direito Penal, 1980, salvo engano, tá? Isso, poxa vida, até em algumas bibliotecas que tinham já não tem. Aquele ali, para mim, é o melhor Zaffaroni. É um sujeito que tem um olhar menos... É mais dogmático do que mais dogmático, né? Como era próprio da época. E veja, não devemos ser uma espécie de escravos da dogmática, de dogmáticos puros. Agora, o que eu tenho hoje é um abandono da dogmática. E, literalmente, a perda da referência técnica e uma espécie de ideologização que serve para fazer respostas muito rápidas sobre tudo. Entendeu? E acho que muitos autores vão num barco mais ou menos assim. Eu descreio do agnosticismo. O agnosticismo se coloca como uma teoria crítica. Me parece necessário fazer uma crítica da crítica. A primeira coisa é se voltar à história da humanidade e tentar descobrir qual tecido social não teve mecanismos de controle social que trabalharam com premiações de um lado e com sanções de outro. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. A segunda coisa que me parece essencial é reconhecer que a prevenção geral, muito particularmente, tanto a positiva como a negativa, ela na verdade ela está integrada nas nossas experiências pessoais. Eu vou fazer uma pergunta que eu faço em sala de aula. Quem aqui, dentre nós três, eu pelo menos posso afirmar, quem aqui nunca passou pela experiência de dizer, vou fazer tal coisa, e daí coçou a cabeça, melhor não, porque isso vai dar problema. Se alguém souber, alguém descobrir, melhor não, isso não vai dar confusão para o meu lado. Nesse momento, a prevenção geral negativa operou. Roxin tem uma frase crítica famosa, ele diz assim, cada novo crime é a prova de que a prevenção geral negativa não funcionou. Claro, porque se tivesse funcionado, o cara não tinha praticado o crime. Contra a crítica, também é verdade que todos os crimes em que as pessoas deixaram de praticá-lo porque pensaram assim, e realmente nenhum de nós deixou de passar por essa experiência, e repito, todo mundo passa, vou fazer tal coisa, mas melhor não vou fazer isso aí não. Essa estatística não existe, né? É que essa estatística não vai aparecer. Tá? E segunda coisa, a prevenção geral positiva, que ela é muito atada ao Jacobs, mas na verdade tem toda uma ideia de prevenção geral integradora hoje, que sobrepassa a prevenção geral positiva, e que talvez seja o modelo dominante de teoria da pena. Por exemplo, num belíssimo livro sobre o assunto que saiu há algum tempo no Brasil, que era do Bernardo Feijó Sanches, chama-se Da Legitimidade da Pena Estatal. Ele faz um passeio muito bacana sobre os modelos de teoria da pena, e lá pelas tantas ele fala, esse é o modelo dominante, prevenção geral integradora, que passa pela prevenção geral positiva e basicamente trabalha com qual ideia? A ideia de que a pena comunica algo no tecido social. A ideia de que a pena comunica que a orientação normativa que delimita os papéis sociais está valendo. E realmente, se eu não tiver como confiar que a delimitação dos papéis sociais de motorista, de filho, de aluno, de procurador de justiça, de advogado, de padeiro, enfim, papéis sociais emocionais, papéis sociais de família, papéis sociais profissionais, se não tiver clareza de quais são os campos e os limites desses papéis, eu não sei em que medida é bom ter contatos sociais. Eu acho que as pessoas muitas vezes não sairiam de casa. Em ambientes de anomia, em que não tem como confiar na configuração dos papéis, eu não saio de casa. E se eu saio com 2 granadas e 3 fuzis, quer dizer. Como é que vai fazer para sair? Agora a gente já está se encaminhando para o final do programa, então tenho uma última pergunta em termos de pena, porque depois o Michel tem perguntas em relação ao vinho. Então, em relação à pena, quando você está atuando, primeiro como promotor de justiça, historicamente na sua carreira, agora como procurador de justiça, quando você está atuando, você pensa
em alguma função que aquela pena que você está buscando vai exercer? Alguma dessas penas que você mencionou, tem alguma que tem um valor maior para você, que você busca e diz, é isso, eu estou fazendo isso, eu estou atuando assim porque eu acho que vai se alcançar esse resultado por isso? Tem alguma função dessa pena para você que prepondera? Do ponto de vista comunicativo, sem dúvida. Né? Quer dizer, toda vez que tu está daqui a pouco respondendo ao homicídio, fazendo um trabalho para que aquele sujeito receba uma reprimenda, literalmente tu está confirmando um olhar sobre o tecido social que comunica com um alto e bom som, com um grande alto-falante, que as pessoas não devem se matar. E isso me parece confirmar em cada trabalho. Eu tenho toda a tranquilidade de fazer isso e a felicidade de fazer isso. Sabe? Às vezes dirão, mas é um olhar conservador, mas esse olhar conservador é necessário. Ele é necessário. Eu não temo esse olhar. Ele é muito pelo contrário. Vou repetir. É da experiência imemorial da humanidade que os tecidos sociais façam controles sociais. Porque sem isso tu não garante a coesão do tecido social. E esse é o papel do Ministério Público, né? Tá, então, Fábio, agora vamos falar da outra parte. Já temos aí a tua fama de que tua adega é famosa. Conta pra nós aí como começou essa paixão pelo vinho, que tanto tem nessa adega aí que o pessoal tanto fala. E só um detalhe, né? O Titão, que é nosso cameraman aqui, que tá atrás das câmeras, confidenciou para nós antes de começar que antes de conhecer o Fábio, e o Fábio já é famoso em Curitiba e fora de Curitiba. Então, o Fábio já é famoso. Ele disse que antes de conhecer o Fábio, ele conheceu a adega do Fábio. Então você pensa a adega chegou nessa antes. adega. Conta, Fábio. E eu, antes de conhecer o vinho, eu conheci o que o meu nome chamava de suco de vinho. O micho. Tá bem? Então, que bom que não existia toda uma postulação do politicamente correto e nem o Estatuto da Criança e do Adolescente na época. Então, eu em 1975, quando eu tinha uns 5 anos, eu tomava o que o velho chamava de suco de vinho. Ele botava literalmente assim, meio de água e meio de vinho para nós. E misturava com açúcar. É engraçado, meu avô também. Eu também era chamado de micho. Fazia o micho. Isso. Eu me lembro dele na pia da casa da minha nona em Porto Alegre. Antes de eu vir morar em Curitiba, eu vim com 9 anos e meio, 5, 6 anos, assim, uma lembrança muito antiga essa. Eu acho que o vinho ele é um universo sensorial. Eu tenho isso nele. Tanto é que, na verdade, não me interessa muito, assim, eu gosto de vinho, procuro o vinho mais legal, assim, os lugares, as regiões. Mas sabe, se eu estiver tomando um vinho... meu nome tomava, por exemplo, Niágara, tá? E aí ele era um vinho doce, assim, típico de colônia, né? Ele tomava e aquilo é um vinho que eu adoro o cheiro daquilo. Sim, traz memórias. Me traz a memória. E essa adega, ela é tão famosa assim por quê? Não, na verdade, eu sou um sujeito simples, tá? Eu gosto de ler, eu gosto de vinho. Se eu tivesse que substituir minha alimentação diária por copa, salamito, queijo e vinho, eu ia viver disso sem problema nenhum. Eu literalmente não precisava mais com comida quente. Se não colesterol, tá ótimo, né? Aliás, e não podia ser diferente, eu tomo remédio para colesterol. De uso diário, como o Solorex, mas o impacto é muito baixo. Tá? Dá para comer 2 copinhas com uma volta inteira. O vinho é uma coisa maravilhosa, né? Porque, na verdade, ele é na verdade, onde aparece em todo o universo sensorial de alguém. A bebida faz isso, mas o vinho, muito particularmente, ele me leva para o meu. Cada um gosta do seu universo particular. O meu me leva lá para a minha infância. E se você tivesse que dividir esse teu universo particular, então, com nossos espectadores, dando uma dica de um vinho que te é muito agradável ao paladar, qual seria esse vinho? Olha, o que nos sugeriram e a gente está tomando nesse momento, que é o Batalha, aqui da casa, esse vinho é um vinho da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, é um terroir recente dentro do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, o primeiro lugar onde os colonos italianos chegaram foi a Serra. É muito interessante essa história. Os alemães chegaram antes dos italianos. E eles pegaram o quê? Os vales dos rios. O Vale do Rio dos Sinos, o Vale do Rio Caí, lá no Rio Grande do Sul. As terras mais agricultáveis. O sul do Rio Grande do Sul era uma zona de pecuária e de latifúndio. Era a zona do Rio Grande do Sul velho, da charqueada, né? Pelotas, Bagé, da economia do Rio Grande do século XVIII, do século XIX. E, aliás, justo pelo latifúndio, é o menos desenvolvido pedaço do estado. Eu digo mais, você indo lá para o Rio Grande do Sul, conheço os vinhedos lá, essa parte da campanha é notória a diferença da parte da serra, a diferença de paisagem, de desenvolvimento. E, no entanto, a parte da serra ela é muito mais nova, ela foi dada para imigrantes que vinham muito pobres da Europa, né?
primeiro os alemães, depois a imigração italiana. A imigração alemã ela é em torno de 1840, 1850, a italiana é em torno de 1870, 1880. Quando os italianos chegam, as sesmarias de terra já são sesmarias dadas em regiões que são matas e montanhosas. Mas para o italiano, como a Itália tem muito lugar assim, era aquilo muito familiar. Eles se instalam lá são os primeiros vinhedos do Rio Grande do Sul. Esses vinhedos eles são vinhedos muito ruins num ponto, chove muito na Serra Gaúcha. E o que faz com que a uva, quanto mais chove, mais tem água. Quanto mais tem água, menos tem açúcar. Então a uva não fica uma uva com um potencial de açúcar grande na baga para ela produzir muito álcool, entendeu? Então não são... Hoje com técnica agrícola, tu produz vinho em tudo que é lugar, né? Mas não se forma um terroir de grande qualidade num primeiro momento por causa disso. Depois sim para vinho branco, sobretudo, o espumante do Rio Grande do Sul ele é famoso no mundo todo. E na sequência, a Campanha, que é a fronteira com o Uruguai, seja na zona do sul do estado, seja na zona de Palomas, onde primeiro a Almaden foi parar, foram os primeiros empreendimentos. Ali, na verdade, se percebe que tem uma grande região com menos precipitação, com mais insolação, com variação térmica, que é muito importante para o vinho, que seja frio de noite e quente de dia. A variação térmica, né? Por exemplo, isso é muito claro na zona do Chile e da Argentina, por isso que eles produzem Grande Mendoza, ou lá na região dos vales do Chile. Isso também se descobre no Rio Grande do Sul. O taná, que é a uva típica do Uruguai, que melhor se adapta, esse taná aqui é um taná gaúcho. E ele justamente tem uma característica de região, de paralelo, próxima das zonas vinhateiras uruguaias. E é por isso que ele é um vinho muito bacana para carne, especialmente. Esse vinho é um vinho que tem bastante tanino, né? O taná ele tem um tanino pesado, ele tem que ser guardado. Tem bastante revostrol, faz bem pro coração. A gente vai sempre nessa esperança. O Fábio, não sei se você percebeu, o espectador deve ter percebido uma característica que também é dele, eu não coloquei nas 3 definições, mas é assim, você pede pro Fábio, fala um pouco sobre o testículo dos camelos que moram no sul da Austrália. Boa, disso eu não sei. Esse negócio de testículo eu já não... Ele discorda. Poderia falar, assim, num programa censurado dos meus, né? Mas seria censurado. Então a gente quer agradecer imensamente a tua presença aqui no programa. Desde que a gente inaugurou o Direito Criminal ao Vinho, o Fábio foi um dos primeiros nomes que nos veio. Eu sempre que tenho oportunidade falo e me declaro para o Fábio, eu acho que nesse mundo falta um pouco da gente falar as coisas quando elas são boas, falta gratidão, falta falar de amizade, falta falar de sentimento. Então eu quero mais uma vez deixar registrado agora no YouTube, já fiz isso em palestra, já fiz isso por carta, já fiz isso em cartão de aniversário, mais uma vez toda a gratidão que eu tenho pelo Fábio Guarani, que é para mim um exemplo de pessoa, um exemplo de profissional, um exemplo de amigo. Muito obrigada, Fábio, pela tua presença. Que bom que eu não precisei me apresentar, tá vendo? Muito bom. E um brinde a todos. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Aqui é Tati, tudo bem? O vinho que acompanhou a conversa de hoje é o Batalha, Taná Safra 2016. Esse vinho é produzido no Rio Grande do Sul, lá na região da Campanha, quase Uruguai. É um vinho bastante encorpado, bastante robusto, apresenta taninos mais maduros, algumas referências de frutas negras, é um vinho bastante interessante. Um vinho que acompanha muito bem carnes gordurosas, como uma boa costela. Esse vinho aqui é de uma região que passou por diversas batalhas no Rio Grande do Sul, como a Batalha do Ceival, tem relação com a Revolução Farroupilha, e dizem que é um vinho encorpado por nossa história, por isso o nome dele Batalha. Além da costela, ele vai bem com o Érico Veríssimo. Então fica a dica para um bom vinho e uma boa leitura. Começando, gravação em 3, 2... Bem-vindos a mais um Direito Penal ao Vinho. Não. Hoje... Por quê? Que é criminal, não é penal. É verdade. Criminal ao vinho. É isso que vai pro final, Fábio. Quer pôr o vinho perto? É bom, né? Sim. Isso, deixa eu aparecer. Agora ferrou. Deixa eu aparecer.